Bom, hoje nós vamos tratar da questão da avaliação. E a avaliação é uma questão penosa para os professores de arte. Sempre foi uma coisa quase que histórica, né? Essa problemática com a avaliação. Por quê? Porque a gente está trabalhando com trabalhos que a criança construiu. E para a criança aquilo tem um reflexo dela, é ela. Então a gente precisa ter muita delicadeza na avaliação, principalmente quando a gente fala com a criança, quando a gente se refere sobre a qualidade dos seus trabalhos, porque a gente também é capaz, em algum processo avaliativo, de bloquear um processo criador. Então, a gente tem que olhar para a criança, nos seus progressos, no seu desenvolvimento em arte, em música, pensando no que ela fez, no processo dela. É claro que ela vai estar entre os pares, ela vai observar como os pares trabalham, mas trazer alguma coisa de outra criança, no sentido de elevar uma criança e destacar o trabalho de outra, pode gerar um bloqueio nessa primeira criança que a gente não teve essa delicadeza. Então, a avaliação, ela é um processo simples e a gente sugere que na educação infantil ela seja qualitativa. A gente não pode, não precisa, não deve quantificar com notas o trabalho da criança. Outra coisa muito importante é que a gente sempre tem uma ideia de que a avaliação é uma coisa que eu faço no final de uma atividade, ou no final de um mês, ou no final de um bimestre, e nós estamos pensando numa avaliação que ela é contínua, né? Porque essa avaliação, ela serve tanto para nós observarmos como a criança está se desenvolvendo, como também para a gente avaliar a nossa atuação como professor, né? Então, você avalia o que ela aprendeu, o que ela fez, e você pode, na leitura dessa sua avaliação, nos registros que você faz, verificar, observar que você precisa também se reavaliar do ponto de vista do ensino. Então, na sala de aula, né, Carol, isso acontece muito, né, do professor se ver, né, nessa situação, ele se faz essa pergunta, mas como que eu vou avaliar? Né? Tem um monte de ações aqui que eu realizo e como que eu vou me organizar para avaliação. Você quer falar um pouco do cotidiano disso? Sim. Acho que o que você disse sobre a avaliação contínua é fundamental, né? Então, da gente entender que a avaliação não é alguma coisa que a gente vai fazer ao final, por exemplo, de um projeto ou de um tempo que a gente organizou para o trabalho com as crianças. Ela acontece continuamente, né? Já mesmo antes do professor começar um trabalho que ele planejou, é fundamental que ele faça uma espécie de sondagem, que já é tão comum, né, nas áreas de língua portuguesa e matemática, que é uma forma do professor saber quais são os conhecimentos prévios que os seus alunos têm. Então, quais são os momentos conceituais, por exemplo, de desenho em que eles estão, como é que temas que aparecem, né, assim, nos desenhos, enfim, nas pinturas, como é que a criança se relaciona com aquela linguagem. A partir dessa sondagem, o professor vai poder traçar um planejamento mais singular para o seu grupo, né, mais efetivo para o seu grupo, e também vai poder acompanhar o desenvolvimento. O que mudou dessa primeira atividade, né, dessa primeira experiência para as próximas. E a partir disso ele vai fazendo um contínuo, ele vai avaliando e vai planejando. Então, realmente a avaliação ela tem essa dupla função de acompanhamento do desenvolvimento, mas também como subsídio para o planejamento do professor. Quer dizer, a gente pode entender como um processo, né, mas também é um processo que não tem cessação, né? Exatamente. Quer dizer, cada avaliação que ele consegue sistematizar já vai ser o ponto de partida para um outro processo que vai ser desencadeado, né? Até mesmo para ele voltar, por exemplo, se ele achar que as crianças precisam de mais experiências em uma determinada linguagem, ou se elas se interessaram muito por um determinado artista ou por um determinado tipo de imagem que o professor trouxe, ele pode modificar até o planejamento e permanecer por um tempo maior com aquele tema, enfim, com aquela experiência. E eu tenho uma curiosidade. Na educação infantil, as crianças elas trazem algum elemento do que elas aprenderam, como se fosse uma autoavaliação não escrita, mas elas falam de alguma maneira do que elas aprenderam. O professor pode captar esses enunciados das crianças para verificar
né, o que elas aprenderam, não criar uma situação estanque, Sim. o que você aprendeu, né? Mas as crianças trazem nas próprias falas como que a gente pode verificar isso, quais são os nossos instrumentos. Uma coisa que eu acho fundamental é que o professor ele se coloque junto com as crianças enquanto elas estão produzindo. Claro que tem as rodas de conversa a respeito de um determinado tema que também podem servir para o professor acompanhar o desenvolvimento, que a criança está pensando em relação àquela temática, mas enquanto a criança produz, ela diz muitas coisas, né? Então, é o professor acompanhar e avaliar não só o produto, não só o que a criança produziu ao final, mas enquanto ela está produzindo, aquela imagem vai se modificando e ela vai comentando, ela vai dizendo o que ela já sabe ou até o que ela também deseja aprender. Então, é comum que as crianças, enquanto estão desenhando ou enquanto estão pintando, façam comentários do tipo, eu gostaria de saber tal coisa, mas isso eu ainda não sei. Então, esse é um prato cheio para um professor que está querendo saber para onde ele vai caminhar, né? Então, as crianças dão essas dicas para a gente. É fundamental que a gente se coloque muito próximo, né? Para poder aproveitar isso ao máximo. Sim. Né? E no caso de ele ter muitas crianças, ele consegue interagir com algumas, depois ele vai diversificando essa interação para alcançar todas, né? Isso. Mas ele tem outras formas de registro. Por exemplo, ele pode gravar um vídeo para não perder alguma situação, para ele ter depois uma possibilidade. Ele pode anotar num diário, né, dele, né, para lembrar alguma coisa significativa em relação a algumas crianças, né, para pensar também na prática. Quais poderiam ser esses instrumentos? A gente sabe que tem gente que faz portfólio, né? Isso. Também. A gente pode pensar em dois tipos de portfólio. A gente pode pensar num portfólio que serve para o professor, em que ele registra os comentários que as crianças fizeram, as suas aulas, como é que ele percebeu o aproveitamento do grupo, né, naquela situação, ou desejos que as crianças apontaram, né? E tem um portfólio que é das produções que as crianças fazem, né? Nesse portfólio de acompanhamento do desenvolvimento de cada criança, o professor também pode colocar frases, por exemplo, que a criança disse, ou até fotos da criança produzindo, a depender da condição que o professor tem. Mas isso tudo vai dando subsídios para o professor, tanto planejar quanto para ele avaliar, como a gente colocou no começo, a criança em relação a ela mesma. Que percurso ela fez e que mudanças, a experiência que o professor trouxe, né, que mudanças aconteceram, né, nesse processo, desde a primeira imagem até a última, né? Esse portfólio, ele acaba sendo um objeto importante, o da criança, né, onde ela reúne seus trabalhos, né? A gente sabe que muitas escolas digitalizam esses portfólios e a comunidade de pais pode ter acesso ao que está se passando. Isso diminui um pouco, né, a coisa de quantidade de papel também. Mas, de alguma maneira, esse portfólio ele tem um sentido para a criança também, não é? É como se fosse uma organização feita pelo professor, né, das atividades que ela desenvolveu, pode ser registros, né, no caso da música também, gravações, né? E isso para ela tem um sentido muito grande, eu acho, porque o adulto que está ali, ele está validando o trabalho dela como algo que merece essa documentação. Então, a questão da documentação do ponto de vista pedagógico importa ao professor e do ponto de vista da criança gera um sentimento de validação dos seus atos de criação. Elas levam esses portfólios para casa? Como que os pais recebem isso? É uma alegria, né? Geralmente, no dia em que essas crianças podem levar, elas gostam muito de folhear e rever os trabalhos. Às vezes elas gostam de comentar, nesse dia eu estava sentado perto do fulano e aí a gente fez junto esse trabalho. Então, isso é muito importante para criar um significado, um sentido para essas produções, né? Então, ela vai conseguindo fazer uma metacognição, né? Assim, o que é que eu fiz, onde eu estava, o que é que eu estava, né? O que é que eu aprendi? Olha, eu desenhava assim, agora eu já aprendi tal coisa, né? Entendi. Então, isso é muito importante.
Na área de música, tem uma dificuldade que a gente não tem produtos, né, facilmente, que a gente pode, às vezes, levar para casa, a não ser em gravações que a gente pode fazer, mas isso realmente, às vezes, pode se tornar difícil. Então, uma coisa que a gente costuma fazer na escola é que os professores de música, eles encaminham para as famílias links, por exemplo, de músicas que as crianças estão apreciando na sala de aula, ou até listas de canções, né, se são canções de tradição popular, para os pais também poderem participar, para os pais também poderem cantar com as crianças, né? Não é porque não tem um produto facilmente, né, que a gente consegue levar para casa, às vezes, que também as crianças não podem aproveitar com as suas famílias. Então, o professor de música também deve se propor, né, a fazer isso. E como a gente tem os murais na escola também, geralmente de artes visuais, né, ou outras produções escritas, a gente costuma dizer que os professores de música, eles também têm que criar os seus murais, né? Sim. E tem muitas possibilidades. Tem murais interativos, sonoros, né? Tem apresentações pequenas de canções que as crianças estão aprendendo na hora da entrada, por exemplo, da escola, né? Que tudo isso faz com que os alunos possam partilhar, né, com as famílias e até com outros colegas de outras salas, né, o que estão aprendendo. Então... Eu também, agora a gente conversando, eu percebi que tem até outros sentidos esse portfólio, quer dizer, esse sentido para a criança, né, que ela revê, né, todo o seu processo e os produtos que estão ali, né, esse da comunidade, né, dos pais também, porque o vínculo da escola com a família se dá a partir dos objetos de criação, também é muito importante. Eu acho que tem uma instância também, como a gente fala muito de aprendizagem compartilhada, onde esse portfólio poderia ser socializado em sala de aula. Claro. E você pode falar um pouco disso? Que é como se fosse uma roda, mas não é só uma roda de uma atividade de desenho, mas seria uma roda ou uma exposição, vamos dizer assim, de um conjunto de desenhos onde as crianças possam ver umas das outras. As produções, né? das outras, sem dúvida. Eu acho que a gente criando essas situações vai favorecendo, né, assim, os procedimentos de aprendizagem compartilhada, que é se interessar pelo que o outro produz, é perceber que ele é uma fonte de pesquisa também, né, no que ele diz, no que ele produziu. E tem uma função, acho também muito importante, para os pares professores, né? Então, uma vez que o professor tem um documento de aprendizagens, né, e compartilha isso com a comunidade da escola, ele também está oferecendo uma oportunidade para os outros professores aprenderem com ele. Então, veja quantas funções essa avaliação, né, essa organização da avaliação pode ter, né, para a aprendizagem da comunidade como um todo, das crianças, dos pais, dos outros professores, né? Então, Carol, hoje a gente verifica também que muitos professores passam para a criança também a possibilidade, ou seja, delegam, né, para a criança essa possibilidade de fazer registros do trabalho dela, né, que não é só... Então, a gente vê que crianças recebem máquinas fotográficas, né, para documentar, ou câmeras, né, para filmar alguma situação. Gravador de áudio, um gravador de áudio, né, se eles estão trabalhando com as questões sonoras. Isso é importante para a criança? Muito. Eu acho que a gente tem recursos hoje, né, assim, que a gente tem que saber aproveitar, né? Seria uma bobagem a gente não aproveitar isso tudo, né? Até porque, às vezes, por exemplo, a criança, quando se assiste ou se ouve cantando, né, isso dá uma oportunidade incrível para ela rever. Ah, eu preciso cantar um pouco mais alto, ou eu preciso fazer mais assim, ou mais assado. Então, isso, e até para o professor, né? Assim, quando ele grava a sua aula também, ele também pode rever, né? Claro. Ah, eu poderia ter dito tal coisa. É uma oportunidade que ele tem de retomar, né? E poder replanejar. Então, são recursos que são incríveis, né? Assim, que antes não existiam e agora a gente pode fazer uso e dá uma deles. certa sintonia com a criança, né? Nessa possibilidade de registro. Ela entende o que é o registro, né? Não que ela vai ter o papel do professor, ela não terá esse papel. Mas ela entende também a função do registro quando ela se põe do outro lado de lá da câmera ou do gravador e ela não fica só um sujeito, né, do registro do outro. Ela tem essa experiência também.
né? Bom, eu acho que foi muito bom, né, a gente ter essa conversa com a avaliação, porque já que é uma área, assim, vamos dizer, um campo, né, difícil para a maioria dos professores de arte, a gente espera que tenha passado um recado para vocês e um caminho para vocês terem o norte de vocês no contexto educativo de vocês para como realizar a avaliação dos alunos.